Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje estou eu mais uma vez nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes e venho trazer mais uma mensagem da parte de Deus. Hoje eu quero falar com você, mulher, que às vezes já se sente assim, velha para viver as promessas do Pai. Às vezes se pergunta, meu Deus, o tempo passou, tantas promessas me foram feitas e eu ainda não consegui viver essas promessas. Já estou velha. Será que ainda dá tempo de viver essas promessas? Sabe que um dia desses eu estava pensando dessa forma. Um dia desses eu tinha 18 anos. E o tempo passou. E hoje já estou chegando aí nos meus 50 anos. O ano que vem eu faço 50. E às vezes eu me pego fazendo esse questionamento com Deus. Porque Deus me fez várias promessas. Algumas delas não vivi porque eu saí do caminho, fui por outra direção, porque eu não tive sabedoria, porque ainda não era o tempo, pois não estava preparada. E assim Deus tem trabalhado. Tinha alguns sonhos, alguns projetos que eu coloquei no meu coração, Senhor, eu vou fazer dessa forma. E quando eu estava fazendo, né, por exemplo, eu pensei em alguns anos atrás, eu estudei, me formei, eu sou formada em administração e tinha um projeto de fazer concurso público. Tinha um desejo no meu coração de trabalhar em tribunais, né? Tribunais de conta, Tribunal do Estado de São Paulo. E aí eu comecei a me preparar, comecei a estudar, fiz até um cursinho, fiz algumas provas e não consegui alcançar os pontos, né, equivalentes para conseguir a vaga. E não desistir, que eu sou aquela pessoa que quando eu quero, eu não desisto. Quando eu sonho com algo, eu vou mesmo, eu sigo em frente. E comecei a orar, né? Claro, estava orando, pedindo ao Senhor. E até que fiz algumas provas. E aí eu comecei a ficar frustrada. Aí comecei a falar, Deus, o que está acontecendo? E o Espírito Santo de Deus falou comigo, não é isso que eu tenho para você. Eu não quero que você faça isso, porque eu tenho algo maior. E eu não consegui entender. E já tentei abrir empresas, né? Preciso ter meu negócio próprio, eu tenho o sonho de ter algo meu. E comecei a me dedicar, não tinha sabedoria. Abri aí 2 lojas, né, lojinhas, uma papelaria, trabalhei fazendo também imãs de geladeira, que era o tal do biscuit. Naquele período, por 3 anos, Deus supriu a minha necessidade, abriu aquela porta para mim e eu esperava crescer. Tinha algo no meu coração, eu desejava crescer. E de repente, não foi esse o caminho. E o Senhor sempre falava comigo, coloca eu em primeiro lugar na sua vida, porque eu quero fazer algo diferente, eu quero te usar. Mas eu não conseguia compreender. Então, por muito tempo, eu me debatia com Deus, eu dizia, não, Deus, eu estou fazendo a sua vontade, eu sempre servi ao Senhor, e eu achava que estava correto daquela forma, eu não queria me dedicar a fazer a obra, naquele chamado que Deus tinha escolhido para mim. Então, eu continuei fazendo o que eu tinha que fazer, correndo atrás, né? Gente, eu estou cansada até. Correndo atrás dos sonhos, lutando com a força do meu braço, e eu percebia que não ia para frente. E o Senhor falava comigo, busque primeiro o meu reino e minha justiça, as demais coisas eu vou te acrescentar. Desse período todo, o Senhor sempre foi cuidando, o Senhor sempre foi provendo, o Senhor sempre não deixou faltar, né? Com muita dificuldade. Houve dias que Deus me levantar e falar, meu Deus, e hoje, o que eu vou fazer? E Deus preparar, Deus abrir as portas, fiquei desempregada algumas vezes, sempre vivi uma vida muito apertada na questão financeira, sempre foi o lado que Deus sempre permitiu eu viver. Algumas coisas eram espirituais, algumas coisas Deus foi abrindo a minha visão, então foi um processo, né, até eu chegar até aqui. E eu cheguei a um momento que eu falei, Deus, o tempo passou. Quando eu vi, eu já estava chegando aos meus 50 anos. E eu me senti frustrada, porque eu tinha sonhos, como qualquer outra pessoa, o desejo de um dia comprar minha casa, o desejo de um dia ter o meu carro, o desejo de um dia ter minha empresa, o desejo de dar o melhor para meus filhos, que sempre foi esse o desejo do meu coração. Uma mãe, um pai, é isso que ele quer, né? Dar o melhor para o seu filho, dentro do que eu pude, dentro daquilo que Deus me permitiu, as coisas foram acontecendo. Mas havia sim uma frustração dentro do coração, porque aquilo que eu queria, eu não consegui. Me vi nessa situação, porque tinha promessas, tem promessas. Eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou transformar, mas busque primeiro o meu reino, busque primeiro a minha justiça, faça a minha vontade. E até que tenha aí em torno de uns 3, 4 anos que eu comecei a entender que eu não podia mais me debater, medir força com Deus e comecei a me dedicar a fazer a vontade do Pai. Tenho feito o meu trabalho aqui no YouTube. Às vezes é 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 20 pessoas, 15 pessoas, 3 pessoas, não importa.
O importante é que Deus tem me usado e essa palavra tem chegado aos corações. E algumas pessoas têm tido, sim, algumas bênçãos, né? Tem falado comigo que aquela palavra chegou no tempo oportuno, no momento oportuno. E isso é a maior alegria, isso é o maior pagamento que eu posso receber, né? Ver Deus me usando para fazer aquilo que é da vontade do Pai. E muitas vezes, mediante as lutas que eu estava passando, eu não tinha força nem para trazer a palavra. E algumas vezes eu disse para o Senhor: Deus, eu não vou levar uma palavra se eu não estou vivendo isso na minha vida. E o Espírito Santo de Deus falava comigo: não é para falar sobre você, é para falar sobre o que eu sou, é para falar sobre o que eu faço, é para falar sobre o nosso Deus, não é sobre nós, é sobre Ele. E assim eu entendi. Então, muitas vezes eu chorava, eu orava, eu jejuava, me levantava, respirava e trazia a palavra, porque o que eu trago aqui é o que está na palavra do Senhor, e essa palavra é viva e eficaz, é ela que transforma a sua vida, é ela que transforma a minha vida. Então eu estou trazendo tudo isso porque eu estou sentindo uma atmosfera diferente, eu estou sentindo que algo grande está por vir, porque Satanás tem se levantado de uma forma tremenda contra a minha vida, e dessa forma eu tenho tido essas experiências. Quando Satanás se levanta, é porque a bênção está próxima. Satanás é um espírito, ele vê o que acontece no mundo espiritual, e nós não vemos. Então, muitas vezes está ali aquele processo do anjo vindo com a bênção nas mãos, do anjo trazendo a sua vitória, e Satanás ele vê. Lembra da história de Daniel? Daniel se propõe a orar durante 21 dias, orando e jejuando pelo propósito, e ali no primeiro dia de oração, o Senhor mandou a bênção de Daniel. Mas Satanás ficou ali impedindo que o anjo chegasse com a bênção. E Daniel não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. A bênção já havia chegado. Nosso Deus já havia respondido aquela oração. Olha como Deus é maravilhoso, olha como Deus faz. Então, ele continuou orando, continuou jejuando, e a bênção já estava nas mãos dele. O Senhor mandou um anjo guerreiro, né? O anjo Miguel, e lutou ali com aquele demônio, e a bênção chegou nas mãos de Daniel. Então é isso que acontece, às vezes você não está conseguindo entender esse mover, né? O que está acontecendo? Quanto mais eu oro, quanto mais eu jejum, quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me proponho a fazer a vontade do Pai, mais eu vejo as portas se fechando, mais eu vejo lutas, mais eu vejo o levante de Satanás, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Saiba que é uma guerra espiritual e você só vai vencer continuando no caminho, confiando em Deus, fazendo a vontade do Pai e usando as armas espirituais que nós temos, que é a oração e o jejum. E se posicionando a fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E eu quero falar com você hoje sobre Sara. Sara, havia sobre ela uma promessa que ela teria um filho. Mas Sara já não estava mais acreditando, porque já havia passado anos, havia cessado as regras, né? Que nós sabemos aí, o costume, né? Que diz aqui na palavra, o costume da mulher, aquele período que nós temos, né? Que ali faz com que tenha a ovulação e a mulher possa estar apta a gerar um filho, não é verdade? Então isso, Sara já não tinha mais. Era impossível Sara ter um filho conforme as vias naturais da vida humana, entende? Então só um milagre de Deus. Vamos ver o que acontece em Gênesis 18, versículo 1, diz assim, ó. O Senhor e 2 anjos apareceram a Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mane, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passe do teu servo. Então o que aconteceu ali foi que 3 anjos apareceram para Abraão. Aqueles anjos estavam levando boas novas, aqueles anjos estavam levando para Abraão uma bênção. Vamos ver o que acontece a partir do versículo 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Observa que Sara riu, né? Muitas vezes nós olhamos para a nossa situação, já se passou o tempo, a promessa estava aí e nada aconteceu. Então nós olhamos aquela situação e dizemos:
Será que ainda vai acontecer? Será que é possível ainda viver essas promessas? E nós vemos aqui que para o nosso Deus não existe nada impossível. Não existe nada difícil para o nosso Senhor. Então confia que a promessa que Ele te fez ainda está de pé. Não importa o tempo que passou, não importa a idade que você esteja, não importa qual seja a circunstância, para o nosso Deus não existe o impossível. Se Ele te prometeu, vai acontecer. Você vai viver esse milagre em nome do Senhor Jesus. Vamos ver em Gênesis 21 o que aconteceu. Sara vive sim as promessas do Pai. Aquilo que Deus nos promete, Ele cumpre. Vamos lá. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Então nós vemos aqui que Abraão e Sara viveram os milagres do Pai. Independente daquilo que era a situação dela, né? Era impossível de forma humana, mas ela viveu o milagre, porque para o nosso Deus não existe o impossível. Então essa é a palavra para nós hoje. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa que talvez você esteja se sentindo assim, poxa, já sou velha, né? E as promessas não se cumpriram. Apenas confia no Senhor, continue a caminhada, não olhe para trás, use armas espirituais que você tem nas mãos, que são a oração, que são o jejum, se posicione e creia, o milagre está por vir. Deus prometeu, Ele cumpre. O impossível Ele faz e o possível é você quem faz. Como eu sempre digo para vocês, amém? Então é isso, que você continue confiando em Deus, porque se Ele prometeu, Ele fará. Porque para o nosso Deus não existe o impossível. Amém? Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.